O sol de Fortaleza castigava o asfalto quando os seguranças do shopping agarraram o braço do menino com força desnecessária. Ele não resistiu. Apenas segurou com mais firmeza a mochila surrada contra o peito, como se protegesse algo mais valioso que a própria vida. Os olhos castanhos, fundos e cansados, não demonstravam surpresa. Era como se ele já esperasse por aquele momento. Sai daqui, pivete. Quantas vezes eu preciso te mandar embora? O segurança mais alto, de uniforme preto e óculos espelhados, empurrou o garoto em direção à porta giratória. Algumas pessoas pararam para observar. Outras desviaram o olhar, apressando o passo como se a pobreza fosse contagiosa. O menino tinha no máximo 12 anos, talvez 13. Magro demais para a idade, com a pele queimada pelo sol do Nordeste e cabelos desgrenhados que caíam sobre a testa. A camisa branca, que um dia deve ter sido de alguém maior, estava amarelada nas axilas e tinha um rasgão na manga. As bermudas jeans, grandes demais, eram seguradas por um pedaço de corda fina amarrado na cintura. Nos pés, um par de chinelos de borracha gastos, um deles remendado com fita isolante. Mas eram as mãos que chamavam a atenção. Pequenas, sujas de graxa e com calos que não combinavam com a pouca idade. Mãos que conheciam trabalho pesado. Mãos que seguravam aquela mochila como se ela contivesse todos os segredos do universo. Eu só queria. Começou a dizer, com voz rouca de quem grita no trânsito o dia inteiro. Não quero saber, cortou o segundo segurança, mais jovem, com um tom que misturava autoridade e desprezo. Vocês acham que a gente não sabe o golpe? Fica pedindo água, comida, dizendo que tá com fome, e quando a gente vira as costas, rouba o que pode. Não hoje, moleque. Eu não sou ladrão. As palavras saíram baixas, mas firmes. Havia dignidade naquela voz infantil. Uma dignidade estranha, quase anacrônica, como se pertencesse a alguém muito mais velho. Uma mulher bem vestida, cabelos loiros escovados, bolsa de marca no ombro, parou próxima à cena. Seu rosto se contorceu em uma expressão de pena misturada com incômodo. Abriu a bolsa, tirou uma nota de R$ 5 e estendeu na direção do menino. Toma, filho. Compra um lanche e vai embora, tá? Sua voz tinha aquela doçura artificial de quem quer ajudar rápido para aliviar a própria consciência. O menino olhou para a nota. Por um momento, seus olhos brilharam. Não de alegria, mas de algo mais complexo. Humilhação, talvez. Ou resignação. Ele não pegou o dinheiro. Eu não tô pedindo esmola, senhora. Eu só preciso falar com alguém aqui dentro. Falar com quem? Riu o segurança alto, com sarcasmo. Com o gerente? Com o dono? Esquece, garoto. Isso aqui não é lugar para você. Naquele momento, um homem de terno cinza atravessou o saguão do shopping. Tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, ar de empresário importante. Ele vinha falando ao celular, distraído, quando seus olhos cruzaram com os do menino. Algo aconteceu. Um reconhecimento instantâneo. O homem parou no meio do caminho, o telefone congelado na altura da orelha. O menino deu um passo à frente, escapando do aperto dos seguranças. Doutor Henrique, gritou, e sua voz ecoou pelo saguão de mármore como um trovão silencioso. Doutor Henrique, o senhor precisa me ouvir. O homem de terno ficou pálido. Completamente pálido. Como se tivesse visto um fantasma. Ou algo pior que um fantasma. Algo que deveria estar enterrado no passado, mas que tinha voltado do sinal de trânsito da Avenida Beira-Mar para assombrá-lo em plena tarde de quinta-feira. Segurem esse garoto, ordenou, mas sua voz saiu trêmula. Não deixem ele se aproximar. Os seguranças agarraram o menino com mais força. Dessa vez, ele resistiu. Não com violência, mas com desespero. A mochila caiu no chão, aberta, e seu conteúdo se espalhou pelo piso frio do shopping. Não eram as coisas que se esperaria encontrar. Nada de mercadorias roubadas, drogas ou objetos suspeitos. Eram papéis. Dezenas de papéis. Alguns amarelados pelo tempo, outros mais novos, todos cobertos de números, cálculos, equações. Havia também fotografias antigas, algumas rasgadas, outras dobradas. Um caderno escolar todo preenchido com anotações minúsculas. E, no meio de tudo aquilo, uma única foto colorida, mais recente. Uma foto que fez o homem de terno cambalear. Vocês não entendem, disse o menino, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Eu preciso entregar isso. Eu prometi. Eu prometi para ela. As pessoas começaram a se juntar ao redor da cena.
Curiosidade é uma força irresistível. Alguns já seguravam os celulares, filmando. Outros sussurravam teorias, especulações, julgamentos rápidos e superficiais. O Dr. Henrique deu 2 passos para trás, como se quisesse fugir. Mas estava tarde demais. O círculo de pessoas havia se fechado. E naquele momento, com dezenas de olhos fixos na cena, com câmeras de celular capturando cada segundo, com o menino do sinal no chão tentando recolher seus papéis enquanto lágrimas escorriam sobre a sujeira do rosto, algo maior estava prestes a ser revelado. Algo que mudaria tudo. Algo que ninguém naquele shopping, naquela cidade, naquele momento, estava preparado para descobrir. E a verdade, quando finalmente viesse à tona, não seria apenas chocante. Seria devastadora. O nome dele era Miguel. Miguel dos Santos Silva. Mas ninguém no sinal o chamava assim. Era Miguezinho, o menino dos malabares, ou simplesmente garoto. Para a maioria das pessoas que atravessavam a Avenida Beira-Mar todos os dias, ele era invisível. Apenas mais um entre tantos, fazendo malabarismos com bolinhas improvisadas enquanto os semáforos piscavam em vermelho. Mas Miguel não era apenas mais um. 3 meses antes daquele dia no shopping, a vida dele era completamente diferente. Ele morava em uma casa pequena, mas digna, no bairro do Mucuripe. 2 quartos, sala apertada, cozinha onde sempre tinha um cheiro de tapioca sendo preparada pela manhã. A mãe, Francisca, trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Saía antes do sol nascer e voltava quando as estrelas já pintavam o céu. As mãos dela, calejadas e ásperas, eram iguais às de Miguel agora. Mãos de quem conhece trabalho. Você vai estudar, meu filho, ela dizia toda noite, mesmo exausta. Vai ser diferente de mim. Vai ter diploma, profissão, respeito. E então beijava a testa dele, deixando aquele cheiro de sabão em pó e cansaço que Miguel nunca esqueceria. Francisca tinha apenas um tesouro na vida, além do filho. Uma irmã gêmea, Fernanda. As duas eram idênticas fisicamente, mas completamente diferentes em tudo o mais. Enquanto Francisca limpava casas, Fernanda tinha estudado, se formado em engenharia civil. Tinha conseguido, contra todas as probabilidades, sair daquela vida de sufoco. Trabalhava em uma construtora grande, ganhava bem, tinha apartamento próprio na aldeota. E Fernanda amava Miguel como se fosse filho dela também. Esse menino tem cabeça boa, ela dizia, bagunçando os cabelos do sobrinho. Matemática. Ele resolve problema que universitário não resolve. É um gênio, Francisca. Um gênio nascido no lugar errado. Foi Fernanda quem começou a dar aulas particulares para Miguel. Todo sábado pela manhã, religiosamente. Geometria, álgebra, física. O menino absorvia tudo como esponja. Em poucos meses, estava resolvendo equações de nível universitário. Professores da escola pública onde estudava ficavam impressionados. Esse garoto tem futuro, diziam. Tem que conseguir uma bolsa, colocá-lo numa escola melhor. Fernanda estava trabalhando nisso. Tinha conseguido uma reunião com o diretor de um colégio particular de elite, o mesmo onde estudavam os filhos do Dr. Henrique Sampaio, um dos empresários mais ricos de Fortaleza. A reunião estava marcada para uma quinta-feira de março. Fernanda estava empolgada, otimista. Vou conseguir essa bolsa para você, Miguezinho. Pode acreditar. Mas na quarta-feira, um dia antes da reunião, tudo desmoronou. Francisca teve uma crise. Dores no peito, falta de ar. Miguel estava na escola quando a vizinha, Dona Neide, ligou desesperada. O menino correu os 5 quilômetros até o Hospital Frotinha. Chegou suado, com o coração batendo mais forte que as próprias pernas. Encontrou a mãe em uma maca no corredor. Os médicos falavam palavras complicadas. Insuficiência cardíaca. Complicações. Cirurgia urgente. Cirurgia cara. Muito cara. Fernanda chegou 2 horas depois. O rosto dela, normalmente alegre e confiante, estava destruído. Ela segurou a mão da irmã gêmea, e as duas choraram juntas, enquanto Miguel observava de longe, sentindo-se pequeno demais, inútil demais. Quanto custa? Perguntou Fernanda ao médico. 60 mil reais. E precisamos operar nos próximos 3 dias, ou... Ele não terminou a frase. Não precisava. Fernanda tinha economias. 20 mil reais guardados durante anos. Pegou tudo. Vendeu o carro em um dia. Conseguiu mais 15 mil, pediu empréstimo no banco, mas o crédito não saiu a tempo. Recorreu a amigos, conhecidos, gente da igreja.
Juntou mais 10.000. Ainda faltavam 15.000 reais. 15.000 reais que separavam Francisca da vida e da morte. Foi quando Fernanda tomou uma decisão desesperada. Ela conhecia o Dr. Henrique Sampaio. Não pessoalmente, mas sua construtora tinha feito negócios com as empresas dele. Ela sabia que ele era rico, influente, tinha contatos. Sabia também que ele tinha fama de ser caridoso, de ajudar causas sociais. Talvez, só talvez, ele pudesse emprestar o dinheiro, ou ao menos indicar alguém. Uma centelha de esperança em meio ao desespero. Fernanda foi até o escritório dele. Sem hora marcada, sem aviso. Passou pela recepção dizendo que tinha assunto urgente. Conseguiu chegar até a sala dele. Miguel nunca soube exatamente o que aconteceu naquela reunião. Fernanda nunca contou detalhes. Apenas voltou para o hospital 2 horas depois, com os olhos vermelhos e 15.000 reais em dinheiro vivo dentro da bolsa. Consegui, foi tudo o que disse. A cirurgia foi feita. Francisca sobreviveu. Ficou 3 semanas internada, mas sobreviveu. Miguel visitava todos os dias, levava flores que colhia no terreno baldio perto de casa. A mãe sorria fraca, dizia que estava tudo bem, que logo voltaria para casa. Mas Fernanda mudou. Ficou quieta, distante. Parou de dar aulas para Miguel. Parou de sorrir. Nas poucas vezes que ia ao hospital, ficava apenas alguns minutos. Parecia estar carregando um peso invisível, algo que a esmagava por dentro. Uma semana antes de Francisca receber alta, Fernanda foi encontrada morta em seu apartamento. Suicídio, disseram. Remédios demais, vodka demais. Deixou apenas uma carta. Uma carta que Miguel encontrou, dias depois, escondida entre os pertences que trouxeram do apartamento da tia. A carta não era para ele. Era para o Dr. Henrique Sampaio. E o que estava escrito naquelas páginas mudaria tudo. Miguel leu a carta escondido, à noite, debaixo do lençol com uma lanterna que a mãe usava quando faltava luz. As mãos tremiam tanto que o papel balançava, fazendo as sombras dançarem na parede. E cada palavra que lia era como um soco no estômago. Doutor Henrique, não consigo mais viver com isso. O senhor me deu o dinheiro, sim. 15.000 reais que salvaram minha irmã. Mas não foi caridade. Foi pagamento. Pagamento pelo meu silêncio. Pelo que eu vi naquela noite no seu escritório. Os documentos que estavam abertos no seu computador quando entrei. Os projetos fraudulentos da construtora. As obras superfaturadas. O dinheiro desviado da prefeitura. Obras públicas que nunca foram concluídas, mas cujo pagamento foi integral. Hospitais, escolas, pontes. Milhões de reais. Eu sou engenheira, doutor Henrique. Eu entendo de projetos. Eu vi os números. E o senhor me viu vendo. Miguel precisou parar de ler. O coração batia tão forte que doía. Continuou. O senhor me ofereceu o dinheiro. Disse que era um empréstimo, mas nós dois sabíamos a verdade. Era o preço do meu silêncio. E eu aceitei. Porque minha irmã estava morrendo. Porque 15.000 reais eram a diferença entre a vida e a morte dela. Mas agora Francisca está viva, e eu estou morta por dentro. Cada vez que olho para ela, para o Miguel, vejo o sangue nas minhas mãos. Sangue das pessoas que foram roubadas. Crianças que estudam em escolas que caem aos pedaços porque o dinheiro foi desviado. Doentes que morrem em hospitais sem estrutura. Tudo por causa do seu roubo. E do meu silêncio. A carta continuava por mais 3 páginas. Fernanda tinha copiado tudo. Números de contas, datas, valores, nomes de obras. Tinha documentado tudo o que viu naquela noite. E deixou uma cópia dos documentos em um pendrive, escondido dentro da mochila que Miguel agora carregava. Não aguento mais. Mas também não posso denunciá-lo sem destruir minha irmã. Se eu falar, o senhor vai dizer que fui cúmplice. Que peguei propina. Francisca vai descobrir de onde veio o dinheiro que a salvou. E isso vai matá-la do mesmo jeito. Estou presa. Então escolho a única saída que me resta. Mas deixo isso registrado. Um dia, a verdade precisa aparecer. Um dia, alguém precisa ter coragem que eu não tive. Miguel não dormiu naquela noite. Nem na seguinte. Francisca recebeu alta do hospital, voltou para casa fraca, mas viva. Ela chorava pela irmã todos os dias. Por que ela fez isso, Miguel? A gente estava bem. Estava tudo melhorando. E Miguel não podia contar. Não podia destruir a mãe que Fernanda tinha morrido para salvar. Mas também não conseguia ficar quieto. A primeira tentativa foi ingênua. Miguel pegou um ônibus até o bairro da Aldeota,
onde ficavam os escritórios do Dr. Henrique. Passou pela portaria. Um segurança enorme, de braços cruzados, bloqueou a entrada. Pode voltar, garoto. Aqui não é lugar para você. Eu preciso falar com o Dr. Henrique. É importante. O homem riu. Claro que é. Todo mundo que chega aqui tem assunto importante. Vai embora. Miguel tentou explicar. Tentou dizer que tinha uma carta, documentos. O segurança nem deixou terminar. Documentos? Você. Sai daqui antes que eu chame a polícia. A segunda tentativa foi no restaurante onde Henrique almoçava. Miguel tinha descoberto a rotina dele. Toda terça e quinta, meio-dia, restaurante italiano na beira-mar. Miguel esperou na calçada. Quando Henrique chegou de carro importado, o menino correu até ele. Doutor Henrique. Por favor, só um minuto. Henrique nem olhou. O motorista afastou Miguel com um empurrão. Sai, pivete. Quer dinheiro? Vai trabalhar. E entraram no restaurante, deixando Miguel na calçada, com lágrimas de raiva escorrendo. A terceira tentativa foi na igreja. Miguel descobriu que Henrique ia à missa todo domingo. Imaginou que ali, em um lugar sagrado, o homem teria que ouvi-lo. Esperou na saída. Quando Henrique passou, cercado de pessoas bem vestidas, Miguel se aproximou. Doutor, eu tenho uma carta da minha tia Fernanda. A senhora precisa. Henrique ficou branco, mas rapidamente se recompôs. Chamou seguranças que estavam próximos. Esse menino está me perturbando. Tirem ele daqui. E enquanto era arrastado, Miguel gritou. Eu sei o que o senhor fez. Eu tenho as provas. Henrique parou. Virou-se. E pela primeira vez, olhou realmente para Miguel. Não com pena ou desprezo, mas com algo muito pior. Medo. E raiva. Uma raiva fria, calculada. 2 dias depois, Francisca perdeu os 3 empregos. As patroas ligaram, uma a uma, com desculpas vagas. Não estamos mais precisando. Vamos contratar outra pessoa. Foi uma decisão difícil. Miguel entendeu a mensagem. Henrique tinha poder. Muito poder. E não hesitaria em usá-lo. O dinheiro em casa acabou rápido. Contas atrasaram. A geladeira ficou vazia. Francisca, ainda fraca da cirurgia, não conseguia trabalhos pesados. Fez faxinas avulsas, mas não pagava nem metade das despesas. Miguel viu a mãe chorar pela primeira vez desde a morte de Fernanda. Não um choro de tristeza, um choro de desespero, de quem não sabe como vai alimentar o filho amanhã. Foi quando Miguel tomou a decisão. Saiu de casa de manhã, com a mochila nas costas. Chegou na Avenida Beira-Mar. Viu outros meninos e meninas trabalhando nos sinais. Vendendo bala, fazendo malabarismo, limpando para-brisas. Sentiu vergonha no começo, mas a fome era mais forte que a vergonha. Aprendeu rápido. 5 bolinhas improvisadas com meias velhas cheias de arroz. Jogava para cima, pegava, repetia. No primeiro dia, ganhou R$ 12. No segundo, 15. No terceiro, 23. Levava tudo para casa, via o alívio no rosto da mãe. Ela não gostava, dizia que ele tinha que estudar. Mas precisava daquele dinheiro. E Miguel nunca desistiu de tentar encontrar Henrique. Semana após semana, tentava novos lugares. O clube, o banco, eventos sociais. Sempre era expulso. Sempre era invisível. Até que descobriu algo. Henrique frequentava o shopping Iguatemi toda quinta-feira. Reuniões com investidores. Sempre às 3 da tarde. Miguel planejou tudo. Guardou dinheiro para a passagem de ônibus. Tomou banho. Colocou a roupa menos surrada. Pegou a mochila com os documentos. E foi. Chegou ao shopping. Passou pela porta giratória. E então os seguranças o viram. E tudo o que aconteceu depois trouxe Miguel de volta àquele momento. De joelhos no chão. Papéis espalhados. Lágrimas no rosto. E Henrique, pálido, a poucos metros de distância, vendo sua mentira prestes a desmoronar diante de dezenas de testemunhas com celulares ligados. Antes de continuarmos esta jornada emocionante, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final você poderá avaliar esta história de 0 a 10. O tempo pareceu congelar naquele saguão de mármore. Henrique Sampaio, o empresário respeitado, o filantropo que doava para instituições de caridade, o homem que aparecia em revistas de negócios, estava paralisado. Seus olhos fixos nos papéis espalhados no chão. Especificamente em uma foto. A foto de Fernanda. Peguem esses papéis, ordenou,
tentando recuperar o controle da situação. Sua voz saiu autoritária, mas havia um tremor quase imperceptível. Esse menino é perturbado. Está me perseguindo há semanas. Os seguranças se moveram, mas algo os impediu. A multidão, pelo menos 30 pessoas agora formavam um círculo apertado. E todos, absolutamente todos, estavam com os celulares erguidos, filmando. Na era das redes sociais, aquela cena já estava sendo transmitida ao vivo. Já tinha testemunhas demais. Miguel se levantou. Os joelhos ralados pelo tombo, as mãos sujas de graxa tremendo enquanto segurava alguns dos papéis. Mas havia algo diferente nele agora. Não era mais apenas um menino assustado. Era alguém que tinha chegado ao limite. Alguém que não tinha mais nada a perder. Minha tia Fernanda trabalhou na sua construtora, disse, e sua voz ecoou com clareza surpreendente. Ela era engenheira. No dia que minha mãe precisou de cirurgia urgente, ela foi até seu escritório pedir ajuda. E o senhor deu 15 mil reais. Mas não foi caridade, doutor Henrique. Foi pagamento pelo silêncio dela. Isso é ridículo, Henrique deu um passo à frente, tentando soar indignado. Eu nem conheço essa pessoa. Esse garoto está inventando. Fernanda Silva, Miguel interrompeu, segurando a foto no alto. Engenheira civil. Ela viu os documentos no seu computador. Projetos fraudados. Obras superfaturadas. Hospital Regional do Mucuripe, orçamento de 12 milhões, você recebeu 15 e gastou 8. Escola Municipal Padre Cícero, orçamento de 6 milhões, recebeu 7,5, gastou 4. Ponte da Avenida Dedé Brasil, 23 milhões aprovados, 18 executados. 5 milhões desviados. Tudo documentado. Tudo aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pessoas começaram a murmurar. Alguém na multidão disse em voz alta, eu conheço aquela escola. Meu filho estuda lá. O teto vive caindo. Henrique sentiu o chão se movendo sob seus pés. Mas era um homem poderoso. Tinha recursos. Seguranças, chamem a polícia. Esse menino está me caluniando. Está tentando me extorquir. Extorquir. A voz de Miguel subiu uma oitava. Minha tia se matou por causa do que viu. Ela não aguentou viver com o segredo. Ela me deixou isso, ele ergueu a mochila, porque sabia que um dia alguém precisaria ter coragem. Uma mulher na multidão, de uniforme de enfermeira, deu um passo à frente. Eu trabalho no Hospital Regional do Mucuripe. Aquele lugar está caindo aos pedaços. Falta equipamento básico. No ano passado, perdemos 3 pacientes porque não tinha aparelho funcionando. Se o dinheiro foi desviado. Ela não terminou, mas os olhos estavam cheios de lágrimas de raiva. Mais pessoas começaram a falar. Um professor, a escola Padre Cícero não tem ventilador nas salas. As crianças passam calor insuportável. Disseram que não tinha verba. Um motorista de ônibus. Aquela ponte foi inaugurada como se fosse obra do século. E depois de 6 meses já tinha buraco, rachadura. Henrique viu sua estratégia desmoronar. Mudou de tática. Aproximou-se de Miguel, a voz agora suave, paternal. Olha, filho. Eu entendo que você esteja sofrendo. Perder uma tia é doloroso. Mas sua tia ela tinha problemas. Problemas psicológicos. Essas acusações não fazem sentido. Esses documentos, apontou para os papéis no chão. Qualquer pessoa pode falsificar hoje em dia. Então o senhor não se importa se eu entregar isso para a polícia? Miguel perguntou, com uma maturidade assustadora para 12 anos. Não se importa se eu mandar para a imprensa? Para a internet? Se eu mostrar para o mundo? Foi então que Henrique cometeu o erro fatal. Seus olhos traíram o pânico. Por uma fração de segundo, apenas uma fração, seu rosto revelou o medo de quem tem muito a esconder. E aquele segundo foi capturado por 30 celulares diferentes. Você não vai fazer nada, Henrique sibilou, baixo, ameaçador. Porque se fizer, vou destruir sua mãe. Vou acabar com qualquer chance dela ter emprego nesta cidade. Vou fazer ela passar necessidade até implorar na rua. Entendeu? Sua tia entendeu muito bem como as coisas funcionam. Por isso aceitou o dinheiro e ficou quieta. Miguel sentiu o sangue gelar. Mas havia algo dentro dele, algo que Fernanda tinha plantado com cada aula de matemática, com cada conversa sobre justiça, com cada exemplo de nunca desistir. Ela tinha morrido em silêncio, mas tinha deixado para ele a chance de gritar. Minha mãe, Miguel disse, com voz firme, já sofreu demais. Ela trabalha desde os 12 anos. Limpa casas, lava roupa,
cuida de gente que nem olha na cara dela. Ela teve o coração quase parando porque trabalhou tanto que o corpo desistiu. E sabe por que ela precisou de cirurgia tão cara? Porque o hospital regional, aquele que o senhor roubou, não tinha estrutura para fazer. Se tivesse, o SUS cobria. Mas não tinha. Porque você pegou o dinheiro. A voz dele estava quebrando agora, mas continuava. Minha tia se matou. Minha mãe quase morreu. E eu tô no sinal todo dia, fazendo malabarismo, ganhando 5, 10 reais, para comprar comida. Tudo porque o senhor é ganancioso. Então pode fazer o que quiser comigo, com minha mãe. A gente já perdeu tudo. Mas o senhor vai perder o que mais importa. Seu nome. Sua reputação. Sua mentira. Miguel pegou a mochila, abriu completamente. Além dos papéis, havia um pendrive. Isso aqui tem cópias digitais de tudo. Planilhas. E-mails. Contratos. Minha tia era inteligente. Ela copiou tudo naquela noite. E deixou para mim. Henrique deu um passo à frente, desesperado agora. Tentou agarrar a mochila. Mas o segurança mais jovem, aquele que tinha expulsado Miguel minutos antes, segurou o braço dele. Senhor, tem muita gente filmando. Se o senhor tocar no garoto agora. Era tarde demais. Um homem na multidão, de camisa social e crachá de imprensa pendurado no pescoço, levantou a mão. Sou jornalista do Diário do Nordeste. Posso ver esses documentos? Outro. Eu sou do portal G1 Ceará. Isso é de interesse público. Uma avalanche. Perguntas, pedidos, câmeras. Henrique estava cercado. Sua pele, normalmente rosada de quem come bem e não se preocupa, estava cinzenta. As mãos tremiam. E pela primeira vez em décadas, o homem mais poderoso de Fortaleza não tinha controle sobre a situação. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. A porta do shopping se abriu. E Francisca entrou correndo, ofegante, o rosto desesperado. Miguel! Miguel! Ela tinha visto um vídeo na internet. Alguém tinha postado a cena ao vivo. E ela tinha largado tudo, pegado um ônibus, corrido até ali. Miguel viu a mãe. E por um momento, toda a sua coragem vacilou. Porque ele sabia o que vinha a seguir. Sabia que precisaria contar a verdade. A verdade sobre Fernanda. A verdade sobre o dinheiro que salvou a vida dela. E isso ia destruir Francisca mais do que qualquer ameaça de Henrique. Mãe e filho se olharam através da multidão. E naquele olhar havia tudo. Amor, medo, culpa, perdão. E uma pergunta silenciosa que Miguel precisava responder. Valia a pena. Valia a pena destruir a paz da mãe para expor um criminoso. Miguel olhou para os papéis na mão. Olhou para Henrique. Olhou para a multidão. Para os jornalistas. Para as câmeras. E tomou a decisão que mudaria tudo para sempre. Miguel segurou a mão da mãe. Francisca estava tremendo, confusa, tentando entender o que estava acontecendo. Ele a puxou para perto, abraçou-a com força e sussurrou no ouvido dela: Mãe, me perdoa pelo que eu vou fazer. Mas a tia Fernanda não pode ter morrido em vão. Francisca sentiu algo quebrar dentro do peito. Miguel, do que você está falando? O que a Fernanda tem a ver com isso? O menino não respondeu. Em vez disso, virou-se para a multidão. Para as câmeras. Para os jornalistas. E começou a contar. Tudo. Desde o início. A cirurgia. O desespero de Fernanda. A reunião com Henrique. O dinheiro que salvou Francisca, mas matou Fernanda por dentro. A carta. Os documentos. O suicídio. E finalmente, a verdade que ninguém sabia. Francisca levou as mãos ao rosto. As pernas fraquejaram. Uma senhora ao lado segurou seu braço, impedindo que caísse. Não, ela sussurrou. Não, por favor, não. Mas não era a negação da verdade. Era a dor de finalmente entender. De compreender por que a irmã tinha desistido da vida quando tudo parecia estar melhorando. Minha tia não era fraca, Miguel disse, a voz firme apesar das lágrimas. Ela era forte demais. Forte demais para viver sabendo que tinha vendido sua consciência. Forte demais para aceitar que o preço da vida da minha mãe foi o silêncio dela. E ela me deixou esses documentos porque acreditava que a verdade, um dia, precisaria vir à tona. Mesmo que doesse. Mesmo que custasse tudo. Henrique tentou uma última cartada. Tudo isso é invenção de uma criança traumatizada. Onde estão as provas reais? Papel qualquer um pode imprimir. Pendrive qualquer um pode criar. Foi quando o jornalista do Diário do Nordeste deu um passo à frente.
Posso ver o pendrive. Minha equipe pode verificar a autenticidade dos arquivos. Metadados, datas de criação, tudo pode ser rastreado. Miguel estendeu o pendrive. Mas antes que o jornalista pegasse, uma voz autoritária ecoou pelo saguão. Ninguém toque em nada. Isso agora é evidência. 3 policiais entraram no shopping. Um deles, um delegado de cabelos grisalhos e expressão séria, caminhou direto até o centro da confusão. Mostrou a identificação. Delegado Carvalho, Polícia Civil. Recebemos denúncia de perturbação aqui, mas pelo que estou vendo, isso é muito maior. Henrique tentou sorrir, recuperar a compostura. Delegado, que bom que chegou. Esse menino está tentando me difamar, me extorquir. Eu conheço o senhor, doutor Henrique, o delegado interrompeu, e havia algo gelado em sua voz. Conheço há anos. E há anos tenho ouvido rumores. Mas rumor não é prova. Agora, ele olhou para Miguel. Se esse garoto realmente tem o que diz que tem, isso muda tudo. Miguel entregou o pendrive. Entregou os papéis. Entregou a carta de Fernanda. E então, algo extraordinário aconteceu. Uma mulher na multidão, bem vestida, de uns 45 anos, deu um passo à frente. Delegado, meu nome é Carla Mendes. Sou auditora da Controladoria Geral do município. E eu posso confirmar que há anos tentamos investigar irregularidades nas obras da construtora Sampaio. Mas sempre falta evidência concreta. Se esses documentos são autênticos, eles podem finalmente nos dar base para agir. Outro homem se manifestou. Sou engenheiro da CREA. Posso atestar irregularidades em pelo menos 3 obras públicas da construtora dele. Mas nunca conseguimos provar desvio intencional. E então começou. Uma após outra, pessoas na multidão começaram a compartilhar histórias. O professor cujo filho ficou ferido quando parte do teto da escola desabou. A mãe que perdeu o bebê porque o hospital não tinha incubadora funcionando. O trabalhador que quase morreu quando a estrutura mal feita de uma ponte cedeu durante a construção. Henrique estava pálido. Completamente pálido. Suas mãos tremiam. E pela primeira vez, não havia arrogância em seu rosto. Havia medo. Medo real de quem vê um império construído sobre mentiras começando a desmoronar. Doutor Henrique Sampaio, o delegado disse formalmente, o senhor vai precisar me acompanhar até a delegacia para prestar esclarecimentos. E vou precisar apreender todos os dispositivos eletrônicos e documentos relacionados à sua empresa. Isso é um absurdo. Vocês não podem simplesmente. Posso e vou, o delegado cortou. Especialmente com 30 testemunhas e 2 dúzias de vídeos circulando na internet neste exato momento. O senhor tem direito a um advogado, mas vai ter que vir comigo. Agora. Henrique olhou ao redor. Procurava uma saída, um apoio, algo. Mas não havia nada. Apenas olhares de decepção, raiva, curiosidade mórbida. O homem que há 10 minutos era respeitado, temido, agora era apenas um suspeito sendo escoltado por policiais. Antes de sair, Henrique parou ao lado de Miguel. Olhou para o menino, para aquele garoto sujo de sinal que tinha conseguido o que promotores, auditores e jornalistas investigativos não conseguiram em anos. E sussurrou, tão baixo que só Miguel ouviu. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Do que acabou de começar. Miguel sustentou o olhar. Eu sei exatamente. Acabei de honrar minha tia. Henrique foi levado. E quando as portas do shopping se fecharam atrás dele, algo mudou no ar. Era como se uma pressão invisível tivesse sido liberada. Francisca abraçou Miguel. Abraçou com força, chorando, tremendo. Meu filho, era tudo que conseguia dizer. E Miguel retribuiu o abraço, sentindo o peso de 3 meses finalmente saindo de seus ombros. Os jornalistas queriam entrevistas, mas o delegado os afastou. Esse menino é menor. Qualquer entrevista precisa de autorização legal. Além disso, ele acabou de passar por um trauma significativo. Olhou para Miguel. Garoto, você foi muito corajoso. Mas agora precisa ir para casa. Descansar. Deixa a justiça fazer o trabalho dela. Nas semanas que seguiram, a história explodiu. Não apenas em Fortaleza, mas em todo o Brasil. O vídeo do confronto no shopping viralizou. Teve milhões de visualizações. Programas de televisão discutiram o caso. A construtora Sampaio foi investigada a fundo. E os documentos que Fernanda tinha copiado eram autênticos. Planilhas, e-mails, contratos falsificados. Tudo verdadeiro. Henrique Sampaio foi indiciado por corrupção, desvio de verba pública,
formação de quadrilha. Outros executivos da empresa também. O escândalo revelou uma rede de corrupção que envolvia políticos, fiscais, empresários. 15 pessoas foram presas. Milhões de reais foram rastreados e recuperados. Mas a história não terminou ali. Um mês depois, Francisca recebeu um convite. O governador do Ceará queria conhecer Miguel pessoalmente. Na reunião, cercada por imprensa e autoridades, o governador anunciou: este jovem mostrou coragem e caráter que muitos adultos não têm. Como reconhecimento, vamos oferecer a ele bolsa integral em uma das melhores escolas particulares do estado. Além disso, vamos criar um fundo educacional que garantirá seu sustento até a universidade. Mas não foi só isso. Uma universidade de São Paulo ofereceu um programa especial. Quando Miguel terminasse o ensino médio, teria bolsa garantida para a engenharia civil. A mesma profissão da tia Fernanda. Para que ele continue o legado dela, disseram, construindo coisas honestas. Francisca conseguiu um emprego fixo, com carteira assinada, em um hospital público. Melhor salário, benefícios, dignidade. Finalmente, depois de décadas quebrando as costas, tinha estabilidade. E Miguel voltou a ser criança. Não precisou mais ir ao sinal. Não precisou mais fazer malabarismo enquanto carros buzinavam impacientes. Voltou a estudar, a fazer contas complexas que fascinavam seus professores, a sonhar com o futuro. 6 meses depois da confrontação no shopping, Miguel foi convidado para inaugurar a reforma completa do Hospital Regional do Mucuripe. A reforma foi feita com parte do dinheiro recuperado das fraudes. Na cerimônia, ele plantou uma árvore no jardim do hospital. Uma pequena muda de ipê amarelo. E ao lado, uma placa, em memória de Fernanda Silva. Engenheira, mulher corajosa, que acreditou que a verdade vale mais que o silêncio. Miguel tocou a placa. Sentiu as letras gravadas sob os dedos. E sussurrou: eu cumpri minha promessa, tia. A verdade apareceu. E ela chocou todo mundo, exatamente como você sabia que ia chocar. O vento soprou, balançando as folhas da árvore. E naquele momento, Miguel sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Porque às vezes, fazer a coisa certa dói. Às vezes custa tudo o que temos. Às vezes nos coloca de joelhos no chão de um shopping, cercados por pessoas que nos julgam sem conhecer nossa história. Mas quando a verdade finalmente aparece, quando a justiça finalmente é feita, quando olhamos para trás e vemos que honramos aqueles que amamos, vale a pena. Sempre vale a pena. De 0 a 10, que nota você dá para esta história? Deixe seu comentário com sua avaliação sincera. Deixar seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Compartilhar nos comentários se você já passou por alguma situação onde. Obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui significa muito. E lembre-se, não importa quão pequeno você se sinta, sua voz pode mudar o mundo. Assim como Miguel mudou. Até a próxima história. E que você sempre tenha coragem para fazer o que é certo.